Oi? Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Tudo bem? Qual a previsão de início? 1 minuto. Um minuto, Carlos. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos mais uma vez. Sou Wilson Lana. Daremos início agora à nossa reunião da revisão do Plano Diretor da Cidade de São Paulo 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando a todos que a nossa reunião está sendo gravada. Gostaria de pedir a todos que pudessem já registrar a vossa presença no chat. Lembrando que o chat está desativado para contribuições, porém você poderá fazê-la através das plataformas digitais, tanto o Participe Mais ou através da Filipeta Digital. Todos os nossos participantes terão aí direitos de participar nessa reunião com uma fala de 3 minutos, ok, pessoal? Também vamos ter aqui a apresentação do nosso secretário adjunto de SBU, José Armênio, que estará fazendo a sua contribuição e a palavra. Tem a palavra, José. Pronto. Obrigado, Wilson. Obrigado, Alexandre, e boa tarde a todos aí presentes na reunião. Obrigado pela presença, por participarem desse espaço, que é o espaço temático, né, de início da discussão da revisão do plano diretor, e por reconhecerem a importância de que, de fato, a gente junto na cidade pode aprimorar essa legislação que está aí. O tema de hoje é um tema que eu estou vendo muitos amigos presentes aqui, que são sensíveis ao tema do meio ambiente. É um tema que, de fato, a gente pode ter muitos caminhos aí, talvez, para aprimorar o plano diretor, ou reforçar e ou salientar questões do plano diretor, que o objetivo agora é um objetivo de identificar aonde pontualmente existe no plano diretor possibilidades para a gente melhorar a sua efetividade, né? O plano diretor já colocou diversas questões sobre o tema do meio ambiente, desde a ordenação territorial até alguns instrumentos que já foram pontuados na saída lá em 2014. E de 2014 para cá, vocês todos são testemunhas, eu estou vendo todo mundo que está aqui conhece, a questão ambiental tem se tornado cada vez mais premente no mundo, né? A gente está ouvindo aí diariamente a necessidade de nos dedicarmos sobre a questão da água, a questão da energia, a questão das mudanças climáticas e o efeito disso na nossa cidade. Eu costumo sempre contar um exemplo que eu lembro do governador, antigo governador lá do Pará, que ele disse que foi numa reunião para discutir meio ambiente e todo mundo falou, não, que a Amazônia, a floresta, o rio e tal. Ele falou assim, puxa, eu acho que o principal problema do meio ambiente é a cidade, porque a floresta, se a gente deixar ela quieta, ela vai embora, entendeu? Agora, a cidade é que vai transformando o meio ambiente, né, do ponto de vista de clima, de ar, de saneamento e tal. Então, eu agradeço a oportunidade de ouvir vocês hoje, o momento hoje é de ouvir.
as contribuições de vocês irão todas aqui para dentro da prefeitura, da SMU, para uma consolidação, e depois haverá devolutivas, né? Hoje não é objetivo nosso devolver nada, mas sim ouvir de vocês que são aí doutores no assunto específico, para contribuir para a cidade de São Paulo de como nós podemos aprimorar e melhorar o plano diretor. Eu fico aqui para ouvir vocês e continuo e estou sempre à disposição aqui em SMU para ouvir as críticas e contribuições de vocês para a gente conseguir melhorar a nossa cidade. Então, boa reunião para todos e eu continuo aqui quieto ouvindo vocês. Prazer em vê-los todos. Muito obrigado, secretário José Armênio, pelas suas considerações. Quero passar a palavra ao técnico de Planurb, Fernando Gasperini. Fernando, você tem a palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Fernando Gasperini, eu sou arquiteto urbanista aqui do Planurb, que é a coordenadoria de planejamento urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Queria primeiro esclarecer que a fase atual do processo participativo é de escuta e recepção das contribuições das entidades e dos cidadãos, através dos diversos canais que estão colocados. Depois será feita toda uma análise e sistematização dessas contribuições pela coordenadoria, e depois, já com vistas a identificar os aperfeiçoamentos a serem feitos no plano diretor, será feita uma devolutiva para a sociedade em outro formato, né? Sobre as plataformas de manifestações, né, de contribuições, como o Wilson já adiantou, a gente tem 3 canais que estão disponíveis, né? Primeiro, essas reuniões temáticas que estão sendo realizadas, a de hoje sobre meio ambiente, através da plataforma de governo aberto Participe Mais, que é essa que está colocada na tela, onde é necessário criar uma conta com identificação da entidade ou do cidadão para poder fazer a contribuição. Próximo slide, por favor. Dentro da plataforma, nessa aba, na parte de baixo, de propostas, vocês podem ter acesso às contribuições já feitas na plataforma e também fazer as contribuições, as sugestões de vocês. Além disso, existe uma filipeta de contribuições que tem um formato mais vinculado aos objetivos, que ela tá disponível no site específico da revisão do plano diretor, que é planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. Em relação à dinâmica dessas reuniões, nós primeiro vamos apresentar um vídeo do plano diretor, de caráter mais geral, informativo. Depois será feita uma apresentação temática da Planurb pelo geógrafo Cleiton Teixeira. Depois da apresentação do Cleiton, será aberta a palavra para as contribuições de vocês e, ao final, as considerações do secretário. Então, com isso, eu solicito o início do vídeo e depois a gente continua. Pessoal, só um minutinho que está ajustando o som, por gentileza.
Pessoal, a gente vai dar sequência no roteiro com a apresentação temática. Boa tarde, senhoras e senhores. Todos me ouvem? Tá, tudo bem. Obrigado, Fernando, colega aqui de Planurb. Cumprimento também o secretário adjunto, o José Armênio, que fez as declarações iniciais. E hoje nós vamos tratar, então, da temática meio ambiente dentro do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui a gente vai ter o objetivo, né, motivação e escopo dessa revisão, que é a revisão participativa do Plano Diretor Estratégico de 2014, que também já foi, né, a revisão do Plano Diretor de 2002, então a gente continua fazendo a revisão. Essa é a revisão intermediária prevista no artigo 4º do Plano Diretor Estratégico, intermediária porque ele é previsto para alcançar seus objetivos até 2029, e dentro do escopo, né, nós pretendemos fazer ajustes e as calibragens necessárias nos instrumentos de política urbana, das ações prioritárias, das políticas setoriais e gestão democrática. Ou seja, né, não é a intenção nesse momento mudar objetivos ou diretrizes, né, que é justamente onde a gente quer chegar, mas a gente vai mudar o caminho, né, procurar um caminho, encurtar o caminho, ver aquilo que está precisando de um ajuste. Próximo, por favor, Maria. Bom, aqui dentro da legislação federal, né, o Plano Diretor Estratégico é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele aparece lá na Constituição Federal de 1988, no capítulo de política urbana, e nos artigos 30, e no capítulo de política urbana 182 e 183, onde ele acolhe aquelas demandas de base popular, por reforma urbana, pela democratização do acesso à terra urbanizada, né, com infraestrutura adequada. E mais tarde, a Lei Federal 10.257 de 2001 regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, né, conforme elencado aí no slide. O próximo, por favor. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo, ele também acolhe esses princípios e diretrizes, e na lei nós vamos ter lá os 7 princípios, entre eles está lá a função social da cidade, propriedade urbana e rural. São 14 diretrizes, entre elas a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização, e se somam 17 objetivos estratégicos, né, tendo como primeiro ali conter o processo de expansão horizontal da aglomeração urbana, contribuindo para preservar o cinturão verde metropolitano. Pode adiante, por favor. Em relação aos principais conceitos, né, aqui seriam os elementos estruturantes de ordenamento territorial, que seria a espinha dorsal do plano diretor. O município portanto, dividido em 2 macrozonas, né, uma mais central, que abarca toda a área urbanizada, a macrozona de estruturação e qualificação urbana, e que, por sua vez, é dividida em 4 macroáreas de zonas homogêneas, tendo a macroárea de estruturação metropolitana, a macroárea de urbanização consolidada, mais aqui no setor sudoeste, depois a qualificação da urbanização, que é o laranja, mais escuro, e esse amarelo mais escuro, redução da vulnerabilidade urbana, que são aquelas áreas que mais precisam de ofertas de emprego, né, e tem mais moradias de baixo padrão, horizontais, né. E a outra macrozona, que é a macrozona de proteção e recuperação ambiental, foi dividida também em 4 macroáreas. Olhando aqui à direita, né, do mapa aqui colorido, a redução de vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental, são regiões mais carentes, e depois vem a macroárea de controle e qualificação urbana e ambiental, e, por fim, as últimas 2, contenção urbana de uso sustentável, onde tem um predomínio de uso agrícola, inclusive, e preservação dos ecossistemas naturais, onde tem também as unidades de conservação. Essas 2 últimas coincidem com a zona rural, que foi definida também no plano diretor.
E ainda para ajudar a alcançar os objetivos, existe a rede de estruturação e transformação urbana, que consiste na macroárea de estruturação metropolitana, a rede estrutural de transporte coletivo, a rede hídrica e ambiental e a rede de estruturação local. Pode seguir, por favor. Bom, o PDE é uma lei, né, a Lei 16.050 de 2014, uma lei extensa e muito abrangente, que tem quase 400 artigos, e que aqui tem a estrutura, né, dessa lei. Ela é dividida em 5 títulos, e no qual o primeiro lá vai ter os conceitos, os princípios e objetivos. O título 2 está dividido lá em relação à ordenação territorial, e a caixinha que está aí em destaque, do capítulo 3, que vai falar dos instrumentos de política urbana e de gestão ambiental. Depois vem o título 3, que tem as políticas setoriais, também em destaque o que nós vamos conversar hoje, que é o capítulo 2 da política ambiental, capítulo 4 da política do sistema de saneamento ambiental, e capítulo 6 do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres. Depois temos lá o título 4, com diretrizes gerais de gestão democrática e sobre o sistema municipal de planejamento urbano, e o título 5, com as disposições finais e transitórias. Próximo, por favor. A gente direcionou aqui, né, entre os 17 objetivos estratégicos, e pegamos os 4 que estão mais diretamente relacionados à temática ambiental. Então, um deles aqui é contribuir para a universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento ambientalmente adequado dos esgostos e dos resíduos sólidos, ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes, permeáveis e a paisagem, proteger as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, as áreas de proteção dos mananciais e a biodiversidade, e contribuir para a mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para a mudança climática, inclusive por meio de redução e remoção dos gases de efeito estufa, utilização de fontes renováveis de energia, da construção sustentável e adaptação para adaptação aos efeitos reais ou esperados da mudança climática. Próximo, por favor. Aqui, então, a gente começa já no título 2, capítulo 3, né, aquela caixinha que estava destacada, com os instrumentos de gestão ambiental. Eu destaco aqui que esses instrumentos, eles são até anteriores, alguns deles, à política ambiental, né, da Constituição Federal, porque eles já eram previstos na política ambiental em 1981, relacionados ao licenciamento ambiental, que é o caso do EIA-RIMA, ao EVA, né, que são os estudos de avaliação de impacto, o WAVE-RIB também, né, que faz parte, né, do licenciamento, e são instrumentos importantes que estabelecem programas importantes de monitoramento da qualidade ambiental, como monitoramento de ruído, de qualidade do ar, né, entre outros. Depois temos esses 2 instrumentos aqui, que são o termo de compromisso de ajustamento de conduta e o termo de compromisso ambiental, que são 2 instrumentos importantes no incremento da arborização urbana na cidade. Um instrumento, avaliação ambiental estratégica, é um instrumento que não foi regulamentado, que ainda não está sendo operacionalizado, mas já tem tratativas aqui entre SMU e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né, estudando sua regulamentação. E ainda o instrumento que é pagamento por prestação de serviços ambientais, que ele vai aparecer aqui, né, na nossa legislação em 2009, na política do clima municipal, e depois em 2014, no plano diretor, que consiste em incentivo para os proprietários de terra conservarem vegetação dentro dos seus lotes. Era previsto um plano que já foi elaborado, né, que agora falta um decreto regulamentador. Próximo, por favor. Bom, sobre a política ambiental, aqui tem os principais objetivos e diretrizes, que são a conservação e recuperação do ambiente, da paisagem, ampliação de áreas verdes, a redução de contaminação e de poluição em todas as suas formas, né, seja dos nossos rios, do ar, ações visando reduzir as enchentes, proteger mananciais, conservar a biodiversidade. Né? Pode passar, por favor. E aqui sobre a política e sistema de saneamento ambiental, que é o capítulo 4 do título 3, trata-se de um sistema integrado que abarca o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e a gestão dos resíduos sólidos.
Aqui eu listei alguns dos principais objetivos, né, que é o acesso universal ao saneamento básico, conservação dos recursos ambientais, a recuperação ambiental dos cursos d'água e fundos de vale, e a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamentos dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Entre as ações, destacamos aqui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é de 2014, né, tá, vigente até 2033, se não me engano. Nós temos no Plano Diretor o quadro 8, das ações prioritárias do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é basicamente a implantação de equipamentos importantes, como ecopontos, ecoparques. Outra ação importante é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi elaborado para o biênio 2019-2020, e agora vem a sua revisão, né, para criar um novo plano que deve ser de 2021 a 2024. E destacamos aqui também o mapa 6, que são as ações prioritárias do Sistema de Abastecimento de Água, onde mostra lá as principais intervenções e quando elas deverão ser entregues no sistema adutor, e entre outras intervenções. E o mapa 7, ações prioritárias do Sistema de Esgotamento Sanitário, com também intervenções planejadas, como implantações de coletores troncos, entre outras intervenções também. Pode passar, por favor. Quanto ao sistema de áreas protegidas, áreas verdes, espaços livres, né, temos aqui algumas categorias que estão aqui listadas: a unidade de conservação, de proteção integral, parques urbanos e lineares, espaços livres e áreas verdes, e áreas de preservação permanente. Além dessas categorias, também existem as subcategorias, que a gente não colocou aqui, mas aqui tem os objetivos, são alguns dos principais: proteção da biodiversidade, a conservação das áreas prestadoras de serviços ambientais, proteção e recuperação do remanescente da Mata Atlântica, qualificação das áreas verdes públicas e incentivo à conservação das áreas verdes e propriedade particular. Entre as ações, nós destacamos a implantação dos parques propostos do quadro 7, que aparecem no mapa 5, elaboração do plano de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, o Plan Pavel, que já está sendo finalizado, a elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, é um plano que já foi também finalizado e publicado, e está aguardando um decreto regulamentador. Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, que também já foi elaborado e publicado. O Plano Municipal de Mata Atlântica também já está pronto e publicado. E uma ação aqui que eu coloquei que ainda falta é estruturar e dar publicidade ao cadastro das praças. Próximo, por favor. Bom, aqui chegando ao final, a gente está destacando a plataforma de monitoramento da avaliação da implementação do plano diretor, que ela está no site www.monitoramentopde, tudo junto, .gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. E o que a gente encontra lá são informações sobre ações prioritárias, indicadores dos instrumentos, de algumas zonas especiais, inclusive na aba Dados Abertos, é possível baixar essas informações que alimentam esses indicadores e construir outros indicadores conforme o desejo, né, do usuário da plataforma. Na aba Relatórios, lá consta, né, e eu recomendo muito que seja acessado, os relatórios anuais da avaliação do PDE, inclusive eu destaco ainda o de 2019, porque ele fala dos 5 anos de PDE, então tem uma análise que interessante, que pode contribuir muito, né, para vocês que vão elaborar suas contribuições. Lá também tem informações sobre o Comitê Intersecretarial, para fazer o monitoramento do PDE. Aliás, aproveito para agradecer o pessoal das secretarias que estão participando, sobretudo o secretário do Verde e Meio Ambiente, que nessa parceria, né, com as informações que eles nos passam para alimentar esses bancos de dados. E também lá existe o Sistema Municipal de Informação. Bom, acho que está chegando ao final, pode passar o último slide, né? Obrigado, eu devolvo a palavra. É isso.
Muito obrigada, Cleiton, pela sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou a Thalita, arquiteta aqui da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Bom, agora a gente vai abrir a palavra para as contribuições de vocês, né? Como o Wilson comentou, né? Essa reunião é justamente para ouvi-los. E pedir novamente também que façam as suas contribuições através também da plataforma Participe Mais. Nós temos uma mãozinha virtual no Teams, então eu vou pedir que quem quiser contribuir, levante a mãozinha. Oi, boa tarde, Ana Paula, tudo bem? Inclusive, se você quiser começar com as contribuições. Bom, obrigada, já que eu fui assim intimada. Começamos assim já. Estou muito contente de estar aqui contribuindo com as propostas para a revisão do plano diretor. Eu, como representante da Universidade São Judas e do Lab Itaim, temos uma proposta muito simples, que é a revisão dos perímetros dos planos regionais. Nossa principal preocupação são os planos regionais, e durante os processos que a gente desencadeou na Universidade de Estudos da região do Itaim Paulista, nós temos a contribuir com a observação de que os perímetros dos planos regionais poderiam ser considerados os perímetros naturais das bacias hidrográficas. E também, né, sugerimos que os planos regionais sejam prioritários nessa segunda rodada de revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, pela sua contribuição. Já temos mais uma mãozinha virtual e, pessoal, por favor, se inscrevam. Vamos dialogar aqui hoje. Daniel Montandon. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, sim. Eu queria cumprimentar todo mundo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, na pessoa do José Armênio, secretário adjunto, cumprimentar os demais colegas aí das outras secretarias e também cumprimentar os colegas aqui, cumprimentar a Ana Paula, colega também de universidade. Bom, eu estou até cronometrando aqui, vou fazer uns comentários dentro dos 3 minutos. São coisas muito pontuais que eu tenho, né? Eu estava até imaginando, assim, se a prefeitura ela está visualizando consolidar a revisão do plano diretor como uma revisão da lei existente, né? Mudando alguns dispositivos, porque é uma revisão, né? Não vai reescrever o plano todo. Então, eu imaginei assim que fosse uma coisa muito pontual, então vou fazer algumas observações. A primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: lá no artigo 73 da Lei 16.050, existiu uma previsão de, na revisão do zoneamento, qualquer alteração de ZEPAM ela ser precedida de um parecer técnico da SVMA. Aquilo foi escrito para orientar a revisão da lei de zoneamento, ok. Mas eu acho que é muito importante a gente manter esse raciocínio de que qualquer mudança de perímetro de ZEPAM que ocorrer aqui ao longo do processo, ela precisa ser precedida de um parecer, de uma manifestação da Secretaria do Verde, né? Principalmente por já existir aí um plano municipal da Mata Atlântica, etc. e tal, né? Outra coisa, lá no artigo 299 do PDF, gente, a gente tem toda a parte que fala da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Eu acho que a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização ela não foi formulada aqui no município de São Paulo. A gente tem uma Carta Geotécnica bastante defasada. Eu acho que a gente precisava não só empoderar esse instrumento, que ele seja elaborado, colocar prazo para ele ser elaborado, quanto, inclusive, o próprio PDE prevê que ele pode trazer algumas disposições específicas que condicionam o parcelamento e ocupação do solo, tá? Eu vou seguir aqui com as minhas considerações.
Estou controlando meu tempo, Tatarita. Outra coisa, eu acho assim, sobre Zepan, eu tenho vários comentários, assim. O primeiro deles, eu acho importante manter o conceito que está na 16.050, né, que é o plano diretor, que é aquele conceito do seguinte, né, que tem a própria definição de Zepan, mas principalmente o fato da Zepan ela ter sido demarcada em parque planejado. Eu acho que isso foi muito importante, inclusive todos os desdobramentos que ocorreram sobre o Parque Augusta, eles decorreram disso, né? Então, eu acho que é importante não só, talvez, atualizar essa Daniel, demarcação... desculpa, eu não entendi o começo do que você falou, desculpa te interromper. Começo do quê? Do que você estava falando agora, da Zepan, que você falou que você acha importante, daí eu perdi as duas palavras. Manter o conceito da Zepan, que está colocado lá na 16.050, do fato dele incidir sobre parques planejados. Parques programados e parques planejados. Por exemplo, é isso que aconteceu com o Parque Augusta, né? O texto da lei do plano diretor, ele previu que os parques planejados, eles fossem Zepan, e isso fez com que, de fato, ali fosse demarcado como Zepan, consagrado como Zepan na lei de zoneamento. Acho esse um conceito importante. E por isso acho que seria automaticamente importante também atualizar ali na parte relativa aos parques projetados e programados, né, a listagem desses parques. Eu tenho mais comentários a fazer, mas eu já passei dos meus 3 minutos e depois, Daniel, se eu puder é a me Thalita. inscrever... Oi, Se você quiser continuar, pode continuar por enquanto, a gente não tem outra mãozinha, fica à vontade, pode fazer todas as suas contribuições. Beleza. Aí tem uma coisa importante também que eu queria comentar sobre a Zepan, que é o seguinte: na lei 16.402, que é o zoneamento, o conceito da Zepan ele passou por um ajuste, que foi a inclusão de existência de povos indígenas como integrantes da Zepan. A questão, né, da existência de população indígena no município de São Paulo, então isso foi incorporado no conceito da Zepan. Eu acho importante também deixar isso claro, né? Ou seja, incorporar esse conceito que está ali, que adicionou no conceito da Zepan o fato de ela incidir em territórios que exista a presença de população indígena, tá? Eu acho que tem outro ponto importante da Zepan que eu queria comentar, que me parece importante a gente colocar um critério de incidência de Zepan em algumas situações em que haja um zoneamento indefinido, quando você tiver pelo menos a existência de áreas públicas e APP, né? Me parece porque, assim, essas áreas, elas são integrantes do SAPAVEL, né, o Sistema de Áreas Públicas, Áreas Verdes e Espaços Livres, e me parece que nessas áreas a gente tem lá VP1, a VP2, AI, AIA e AL, e eu acho que seria importante a gente ter uma previsão de que nesses territórios, quando houver uma dúvida de incidência do zoneamento, havendo área pública e APP, é importantíssimo gravar como Zepan. Isso pode orientar qualquer dúvida que a administração tenha, aí, e a própria CTLU, por exemplo, quando tiver justamente uma dúvida de incidência de perímetro, no caso de Zepan, tá? Outra coisa que eu queria comentar é que eu acho que, após a aprovação do plano diretor, em 2014, o zoneamento, ele trouxe o conceito da cota ambiental. E ele foi um conceito muito importante, porque ele é uma medida não estruturante, uma medida regulatória, que contribui pelo menos para 3 conceitos, né? Para a qualificação da drenagem, por conta dos reservatórios, né, que foram pensados. Ela contribui para a redução, né, para a qualificação, vamos dizer assim, da temperatura na cidade, por conta da existência de arborização, e também para a qualificação ambiental de um modo geral. Então, acho que talvez fosse importante o próprio texto do plano, ele já incorporar a cota ambiental como um dos mecanismos aí importantes da regulação que contribui com o meio ambiente. Outro aspecto que eu queria também colocar aqui são contribuições muito pontuais, mas me parece que é importante algumas afirmações na revisão do plano diretor. Então, por exemplo, afirmar esse desestímulo ao uso do automóvel, né? Afirmar, eu acho que esse estímulo ao adensamento perto do transporte público,
afirmar essa priorização do transporte público, do transporte ativo, porque essas medidas, elas contribuem para a redução das emissões, né? São medidas que vão fazer uma forte contribuição para a revisão das emissões, e eu me lembro, assim, do Eduardo Jorge comentar, né, que política ambiental a gente não faz de forma setorial, a gente faz de forma intersetorial, a gente faz de forma articulada com as outras políticas públicas. Então, tem muita coisa na política de transporte, mobilidade, uso do solo, que vai trazer respostas para a questão ambiental. Então, isso eu acho que é um ponto importante, né? Quer dizer, eu sei que esse é um assunto lá talvez de outra reunião temática, que vai falar de instrumentos de uso do solo e tal, mas me parece importante, assim, continuar com essa restrição ao automóvel, continuar com o estímulo, né, a prevalência do transporte público, do transporte ativo sobre o transporte individual. Então, por enquanto, eu fico por aqui. São algumas coisas mais pontuais que eu queria trazer aqui para o começo da nossa conversa. Obrigado. Muito obrigada, Daniel, pela sua contribuição. Bom, eu vou chamar alguns... temos mais uma mãozinha virtual aqui. Cláudia Carrali. Cláudia, boa tarde. Eu sou Cláudia, da Associação de Moradores Viva Moema. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse debate. Na verdade, eu tenho uma dúvida quando a gente fala dos sistemas de parques e áreas verdes, se nessa revisão entra alguma questão relacionada à concessão dos parques, porque os parques, como estão colocados, né, dentro do plano diretor de todo o sistema, são parques, embora continuem públicos, né, mesmo concedidos, são só, estava prevista só a administração pela prefeitura, e hoje a gente já tem parques concedidos, e provavelmente vamos ter outros. Eu queria entender como que isso fica dentro do plano diretor, se tem alguma mudança. Era isso. Muito obrigada, Cláudia, pela sua contribuição. Só lembrando que as perguntas serão registradas, categorizadas e depois serão respondidas, tá bom? Bom, nós não temos mais inscritos, mas eu vou tentar chamar aqui algumas pessoas que participaram, inclusive, de outras reuniões nossas. Amanda Souza, gostaria de fazer alguma contribuição hoje? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos e todas que estão nos escutando. Queria agradecer novamente a apresentação dos técnicos e por terem chamado a gente para a reunião hoje novamente. É muito bom, porque daí a gente também consegue ouvir contribuições de outras entidades e a gente vai até entendendo como as nossas contribuições se juntam às outras, né? Essa questão que o Daniel levantou da revisão da relação dos mapas, né? E também dos próprios, do mapa não, desculpa, dos parques, que estão lá nos quadros anexos ao PDE e também nos mapas. A gente tinha levantado essa sugestão na última reunião de meio ambiente, para que inclusive a revisão desses quadros e mapas sejam feitos a partir do indicador de área verde por metro quadrado, né? Que seja atualizado por distrito, para que a gente consiga ter uma distribuição melhor das áreas verdes e de lazer para a população nos diversos distritos de São Paulo. Então, só queria reforçar essa sugestão do COFIP e agradecer novamente o espaço. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada pela sua contribuição. Chamar agora Ana Ferrari. Ana? Oi, Daniel. Ana, oi, só gostaria de passar então primeiro a palavra para Ana, se você quiser fazer alguma contribuição. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada. Foram feitos 3 comentários a respeito das previsões de parques de inserção, sejam concedidos ou pela questão de metragem dentro do plano diretor. Eu achei extremamente válido isso. Então, reforçar esse direcionamento de fazer constar esses parques que são relevantes, que hoje
talvez não estejam previstos dentro dos quadros do plano diretor, como sendo apontados expressamente, ainda assim tem sua relevância, então, para que eles possam entrar dentro do planejamento. Obrigada, Ana, pela sua contribuição. Vou passar a palavra novamente para o Daniel. Legal, obrigado. Eu vou trazer um tema que eu acho que está um pouco polêmico aí e que eu acho que talvez nessa revisão do PDE a gente podia avançar um pouco no raciocínio sobre o assunto. O PDE, ele previu ali a questão do EIA-RIMA, né, como instrumento que faz parte aí dos instrumentos de licenciamento ambiental, e ele coloca muito o seguinte, né, até que tenha um regramento sobre EIA-RIMA, incide a resolução 61 do CARDS, que acho que está correto isso e tal. Só que eu acho que hoje, inclusive, tem um certo litígio sobre um assunto que é exigência de EIA-RIMA para projeto urbano e plano urbanístico, né? O PDE, ele previu a elaboração de EIA-RIMA para projetos urbanísticos de operação urbana. Eu acho que muito na esteira do fato das nossas operações urbanas terem mais de 100 hectares e, portanto, elas se enquadrarem, talvez, naquela exigência de EIA-RIMA da resolução CONAMA 001 de 86, que prevê que planos urbanísticos com mais de 100 hectares têm que ter o EIA-RIMA. Então, o PDE cravou isso, eu acho que tanto que a única proposta de operação urbana que está na Câmara, Bairros Tamanduateí, ela tem uma licença ambiental prévia expedida. No entanto, por exemplo, o Arco Pinheiros me parece que está em litígio por conta desse assunto, né? Um questionamento da existência ou não de EIA-RIMA para o projeto de intervenção urbano PIO, né? E, enfim, eu acho que talvez fosse importante essa revisão talvez enfrentar um pouco esse assunto, né? Eu acho que eu particularmente não vejo muito problema de existir EIA-RIMA para projeto urbano. Eu acho que ele agrega, acho que soma, acho que ele pode, enfim, ajudar aí a ser um elemento que coloca mais mitigação, etc. e tal, mas talvez o PDE pode, inclusive, esboçar um pouco um raciocínio de como tem que ser esse rito, né? Porque quem elabora o EIA-RIMA é o empreendedor, nesse caso o empreendedor é a prefeitura, né? Acho que seria São Paulo Urbanismo. Então, talvez o PDE avançar um pouco mais em algum regramento sobre isso, enfrentar um pouco mais esse assunto, para que fique mais claro, né, a aplicação de EIA-RIMA nos casos de projetos urbanos e planos urbanísticos. Eu não me refiro a empreendimentos, que eu acho que isso já está bem claro hoje, né? Quais são os empreendimentos que tem que elaborar EIA-RIMA. Mas eu falo mais sobre planos mesmo, que eu acho que talvez isso, inclusive, possa evitar futuros litígios aí, nas etapas de formulação de instrumentos que são muito, muito importantes aí para a cidade. Muito obrigada, Daniel. Passar a palavra agora para Simone Boacnin. Simone, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar. Eu sou também da Associação Viva Moema e gostaria de deixar aqui uma pergunta, algo para ser pensado. A gente sabe que agora a gente vai passar pela concessão do aeroporto de Congonhas, ele vai ser privatizado. E vocês estão me ouvindo bem? Porque está uma mensagem aqui que eu estou com qualidade da rede. Ok. Então, a gente vai passar pela concessão do aeroporto de Congonhas, e o aeroporto fica aqui do lado da nossa região, e a gente tem pesquisado algumas coisas, e a última coisa que a gente sabe é que eles estão com a licença ambiental vencida já há um tempo. Então, nesse processo da concessão, vai estar previsto uma exigência dessa licença ambiental e uma renovação. Então, acho que é algo que poderia, de repente, estar previsto aí, né, uma atenção para que nas concessões, nas renovações, as licenças ambientais sejam respeitadas. Então, fica essa contribuição e preocupação aqui de quem é das associações do entorno do aeroporto. Obrigada. Obrigada, Simone, pela sua contribuição.
Passar a palavra agora para Diei Vazzi, da Proacústica. Gostaria de fazer algum comentário hoje? Boa tarde, tudo bem? Eu estou representando o Marcos Holtz. Hoje só na participação, não tenho nada a acrescentar, agradeço. Muito obrigada. Douglas Arruda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Espero que o trabalho se desenvolva melhor aí a cada dia mais, a cada dia que a gente possa se conversar, falar. E hoje realmente a minha participação é ouvinte. Muito obrigada, Douglas. Temos mais alguém que gostaria de fazer alguma fala novamente? Posso falar só um pouquinho, Thalita? Você deixa só um pouquinho? Claro, José Armênio, pode falar. Então, com licença. Não, primeiro, agradecer aí a presença de todos que estão contribuindo para essa discussão nossa, porque a participação de vocês aqui é um crédito na instituição prefeitura, na cidade, né, de que a gente pode ter espaços de discussão e de uma maneira tranquila, ouvir, debater, ver se vai por um caminho ou outro tal, e ver o que a gente consegue fazer. O plano diretor é uma lei regulatória bastante abrangente, mas ela se relaciona com outras leis que o Brasil já tem, né? Então, foi falado aqui, acho que a Simone e a Cláudia falaram, preocupações são justas, mas que talvez o plano diretor não consiga abarcar, quer dizer, porque existem leis de concessões que são leis federais e algumas outras que são alguns decretos municipais e tal, que regulamentam como tem que ser isso. E, na verdade, o plano diretor não tem muito como dizer assim, não, olha, tal lei tem que ser cumprida, porque, de fato, a lei tem que ser cumprida, né? Então, ele a partir do momento que tem uma concessão no aeroporto, e eu entendo a preocupação de vocês, já morei aí perto, eu entendo a preocupação de fazer as leis serem cumpridas. A questão quer dizer, vocês colocaram da inclusão de parques é uma outra questão importante também, né? Porque a cidade, quer dizer, cada vez mais a gente busca, ainda mais agora pós-pandemia, né, o estabelecimento do senso de comunidade, né, de viver mais perto de onde a gente demanda a escola, o trabalho, a casa, não depender tanto do carro, não depender tanto de 23 de maio e Marginal, e poder andar mais tranquilo para a cidade num tempo diferente. Eu acho que essa questão dos parques entra nessa, quer dizer, que podem agregar e alterar. É o quadro 7, né, que é o quadro, não lembro se é o quadro 7 que dá a lista dos parques. O Daniel fez uma série de contribuições pontuais, eu reitero, é muito positivo ouvir as contribuições, porque eu acho que, de fato, a gente, quando começar a consolidar, vai ver essas contribuições concretamente, né, como elas vão andar. Você levantou a questão do EIA-RIMA, que é uma questão que nós estamos enfrentando aqui, né, Daniel, nesse litígio que você mencionou, que é um tanto quanto sério, no meu entender, porque o plano diretor, enquanto instrumento de planejamento, ele não teve EIA-RIMA. E os projetos de intervenção urbana são também projetos de instâncias de planejamento, talvez diferente das operações urbanas, que já são instrumentos num outro nível, como são as AIUs, como são as AELs, quer dizer, são planos diversos do planejamento da cidade. E o que esse litígio está gerando, na verdade, é um travamento do sistema de planejamento da cidade, que, conforme o plano diretor previu em 2014, o estabelecimento dos PIOs, que seriam instrumentos de planejamento que regulamentariam a MEM, a MEM não está sendo regulamentada. A gente fez já uma defesa no litígio, uma defesa no sentido do que a gente acredita mesmo, né? E que talvez uma avaliação
ambiental prévia, possa cobrir essa preocupação, essa solução desse litígio jurídico aí sobre essa questão ambiental. Porque o que me preocupa, eu falo como arquiteto mesmo, não como secretário ou como administrador público, me preocupa o seguinte, um trabalho e vocês todos que eu conheço que estão aqui, trabalham com isso, você faz um trabalho que seja urbanístico, de planejamento, ou mesmo mais arquitetônico num outro nível, ele tem um tempo. Ele tem que ter um recorte territorial traçado, a Aninha sabe lá no Itaim, quer dizer, você recorta um território e você entende aquilo, não dá para estudar aquilo sem limites, né? sem uma delimitação. E o tempo é um limite também. Se você fazer um projeto para a cidade de São Paulo em 2018 é uma coisa, em 2022 é outra coisa. O tempo muda. E o sistema não está conseguindo acompanhar a velocidade das decisões jurídicas. Então, talvez quando a gente resolver a questão do EIA-RIMA, o projeto que foi feito e para qual está sendo exigido o EIA-RIMA já esteja superado, porque a condição daquele território já não é a mesma de que quando foi começado. Mas tudo bem, isso é uma discussão jurídica que a gente a sociedade está tendo, mas eu acho que eu penso, inclusive, que deve ser visto à luz da questão demográfica, porque isso é importante a gente analisar. Quer dizer, se você pegar os dados do IBGE, a perspectiva da cidade de São Paulo é parar de crescer em 2035. Então, a gente tem que se arrumar, né, até lá, porque vai parar de encher. Né? Então, a discussão de mais parques, a discussão das EPANs, eu achei muito interessante colocado, a contribuição da Ana Paula Cury dos limites territoriais, dos planos, né? Muito interessante isso. Quer dizer, se a gente conseguisse chegar numa coisa assim, talvez a gente conseguisse dialogar mais com esse universo hídrico que a gente mora do que se a gente num limite meramente administrativo. Então, eu estou só comentando, não estou respondendo, porque quem sou eu para responder? Estou só comentando um pouquinho o que vocês falaram, mas Secretário, Oi. Desculpa, eu te interromper agora. A gente tem mais um pedido de fala da Elizabeth, e aí qualquer coisa você, acho que... Não, então eu já estou pronto para... Eu já estou acabando e já estou pronto para sair, que eu vou ter que sair, tem outra reunião não, ok, que vai ser fora. Claro. Mas então estou só me despedindo, então, desculpa, a Elizabeth pode falar, eu fico talvez mais uns 5 minutinhos aqui, daí já pego a reta para outra reunião. Muito obrigada, secretário. Bom, então vou passar a palavra para a Elizabeth. Elizabeth, o seu microfone está fechado, nós não te ouvimos. Agora sim. Ok. Então, boa tarde. Eu não gostaria de ter interrompido a palavra do secretário. Eu, na verdade, não iria nem falar nessa reunião, mas como está tendo poucas contribuições, eu não iria falar porque eu não tenho uma contribuição muito objetiva para fazer. A única coisa que me preocupa sempre, até como arquiteto urbanista e uma prática já de longo tempo, me preocupa às vezes essa preocupação excessiva que a gente tem com essas questões mais específicas dos PIOs, dos projetos mais específicos, e o que, quando a gente fala em meio ambiente, eu acho que a questão principal em São Paulo são justamente as macrozonas de proteção e recuperação ambiental, porque justamente elas pegam as franjas principais que protegem tanto a Serra da Cantareira como a área dos mananciais, propriamente, das represas, né? E o que acontece? A macrozona, ela é dividida em várias macroáreas com as suas diretrizes, que, no meu ver, não tem dado conta dessa macrozona. Elas acabaram desembocando em zonas na Lei 16.402,
E o que aconteceu? Essas zonas, a maior parte delas, trazem uma coisa totalmente fora da realidade, que são os coeficientes de aproveitamento máximo 1. Quem anda na periferia está vendo e observando que os lotes estão totalmente ocupados. Cada vez mais a gente tem 3, 4, 5, a gente tem às vezes edifícios, 5, 6 andares nos lotes de periferia, principalmente na Zona Norte, se for pegar aquela região de Perus, todinha é assim. E então fica uma coisa, fica uma carta de intenções que, a meu ver, continua fora da realidade. Eu não iria falar porque eu não tenho uma contribuição objetiva, na verdade, é uma preocupação. Então, o que eu quero é que fique aqui a gente tentar achar uma solução para que a gente trate essas áreas baseadas na realidade do que está acontecendo realmente lá, que não tem outra alternativa, então não adianta ter uma zona de zoneamento depois na 16.402, que vai colocar coeficientes máximos que já foram superados de longa data. Então, nós temos que ver outros instrumentos, outros mecanismos. Também nós vamos acabar tendo macroáreas de recuperação que também não deixam claros quais instrumentos de recuperação. São áreas imensas e extremamente ocupadas, com densidades construtivas e demográficas altíssimas, muito mais altas do que muitas vezes encontramos em bairros verticalizados, como Moema, como Higienópolis e etc. Então, fica aqui mais uma preocupação do que realmente uma contribuição objetiva aí de ter solução, ok? Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth. Thalita, oi. Eu não fui embora ainda, só vou falar mais uma coisinha. Sim, claro, pode fazer. Elizabeth, a sua contribuição é muito importante nesse momento de revisão nosso, apesar de, como você disse, não é extremamente objetiva, mas ela é objetiva no sentido de tentar aproximar o nosso instrumento legal de uma realidade, que não adianta nada a gente ficar falando lá em cima e fechar o olho para uma realidade da cidade que é outra. Então, não se penalize pela falta de objetividade, porque ela não é falta de objetividade, e é a preocupação nossa no dia a dia. E eu queria só falar mais uma coisinha para a Ana. Eu acho que está presente na reunião o Pedro Algoldoal, e que estava, outro dia foi no lançamento, lá no Instituto de Engenharia, ele é de CIURB e SP Obras, o lançamento dos cadernos de drenagem da cidade. Você conhece? Vale a pena conhecer, é um trabalho riquíssimo, um trabalho assim, que certamente vai contribuir muito para melhorar o plano diretor. Eu tive lá, pedi até para ver se eles mandavam aqui, ainda não mandaram para a secretaria uns cadernos de drenagem para estudar, porque é impressionante o trabalho nas bacias hidrográficas e tal. Vale a pena conhecer, quer dizer, nessa sua preocupação aí da delimitação, acho que vale a pena ver. Muito obrigada, secretário, novamente. Passar a palavra agora, o último inscrito, para o Daniel. Oi, eu tenho também só mais uns comentários. Em cima do que Obrigado, Zé Armênio, pelo comentário aí, o diálogo aqui sobre a questão do EA-RIMA para plano urbanístico. Mas talvez uma linha assim seria, por exemplo, prever um dispositivo em que se não exija explicitamente o EA-RIMA para planos urbanísticos, projetos urbanos ali pensados, programados pelo plano, desde que haja, por exemplo, a própria avaliação ambiental estratégica no seu processo de formulação e também uma manifestação do CARDES, né? Talvez isso, por exemplo, resolva um pouco, né, o fato do tema ambiental ele ser pensado não só pelo formulador ali, né, o empreendedor ou o responsável pela formulação,
mas ele ser apreciado por um órgão colegiado, que vai se manifestar ali sobre a formulação. Então, talvez isso, não sei, eu estou colocando aqui muito também de forma espontânea, não é nada muito estruturado e pensado, mas acho que é enfrentar o assunto, acho que é deixar um pouco uma orientação para como atuar nesses casos, né? Uma redação mais com um comando orientativo, né? Eu queria fazer outros dois comentários, assim, um deles é o seguinte, no plano diretor de 2002 e a lei de zoneamento de 2004, existia uma permissão de HIS e HMP em ZEPAM. E depois, no plano de 2014, essa vedação, ela ocorreu, né? Porque se ampliou bastante o perímetro de ZEIS, mas, ao mesmo tempo, se tomou muito cuidado, né? Para não desfigurar a ZEPAM na cidade, né? Então, eu acho que é legal manter essa lógica, né? Ou seja, a gente assegurar os perímetros de ZEIS. Acho que a gente tem que fazer essa conversa também na reunião temática de habitação, mas acho importante fazer essa manutenção das ZEPAM sem permissão, de fato, de outros usos que não sejam aqueles compatíveis com as características da ZEPAM, né? E outra coisa, só para fazer um reforço sobre a questão da carta geotécnica, existia uma tratativa, inclusive aí da coordenadoria que trata dos planos urbanos, junto com o IPT, para desenvolver essa carta geotécnica. Então, talvez fosse importante retomar isso, né? E ter a carta e a carta poder trazer elementos, né? Porque a gente tem vários projetos aí desenvolvidos ao longo das várzeas dos rios, né? E eu acho que ter um cruzamento melhor sobre as questões geotécnicas, geomorfológicas, com o adensamento associado à infraestrutura de transporte público, seria uma coisa importante, né? Hoje a gente tem 4 perímetros em São Paulo, que eles têm um regime especial de regramento para questões geotécnicas, né? Eu me lembro de 2 deles, 3 deles pelo menos, que é em Moema, na Granja Julieta, Chácara Santo Antônio, desculpa, e na Água Branca. Eu não me lembro se tem mais um. E talvez a gente tenha mais ocorrências dessas situações com problemas geotécnicos, né, que vão querer soluções de engenharia, soluções estruturais muito específicas na cidade. Então, aí só fica, então, assim, reforço para a gente... não é só prever a carta geotécnica como está no plano diretor, mas prever um prazo para ela ser elaborada. Então, estou reforçando o que eu falei e, de fato, ela trazer condicionantes para a ocupação, né, que elas podem, por exemplo, interferir em aplicação do Código de Obras e do próprio zoneamento. Muito obrigada novamente, Daniel. Bom, não tendo mais inscritos, Wilson, com você, palavra. Muito obrigado, Thalita. Em nome da Prefeitura da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, queremos agradecer a todos, desejar uma boa tarde e um bom final de semana. Até a próxima. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, tchau.